Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Finalmente estou de volta com um novo vídeo. Este vídeo vai ser sobre a série Las Chicas del Cable, que tem como título a série que surpreendeu até à penúltima temporada. Antes de mais, à parte, peço desculpa por não ter conseguido publicar um vídeo antes. Já passaram para aí 6 meses desde que não publico nenhum vídeo. Este vídeo irá sair no dia em que o meu canal faz um ano e por isso, obrigada por me terem acompanhado até aqui. Passou muito rápido este ano. A metade deste ano eu não consigo publicar nada por causa do que já tinha falado no último vídeo. E vamos agora começar a falar sobre a série. A série Las Chicas del Cable é uma série original Netflix. É uma série espanhola. A primeira temporada estreou no dia 28 de abril de 2017 e a quinta temporada a Netflix dividiu em duas partes, sendo que a primeira estreou a 14 de fevereiro de 2020 e a segunda parte estreou a 3 de julho de 2020. Os criadores da série são Ramón Campos e Gemma Neira. Las Chicas del Cable é uma série de drama e de romance de época. Eu vi a série em junho deste ano, já há algum tempo queria ver esta série. Quando eu comecei a ver a série, e principalmente uma protagonista que aparece logo na primeira temporada, e eu reconhecia, mas eu não estava a perceber de onde é que a reconheci. Demorei algum tempo a perceber, porque ela também era uma personagem que estava vestida com trajes da época. Então, a curiosidade é que na série aparecem os atores Ana Fernández e Luís Fernández, que não são irmãos na vida real, mas protagonizaram uma série espanhola também, Los Protegidos. Esta série, Los Protegidos, foi a minha primeira série que eu vi a sério e eu amei a série, eu era mesmo maluca pela série. Fiquei na altura triste porque a série Los Protegidos tinha intenção de durar 5 temporadas, só durou 3 temporadas, salvo eu, e todos os fãs da série ficaram então desiludidos porque queriam mais temporadas. Esta série acabou não por não ter sucesso, porque ela tinha muito sucesso, mas por causa de orçamentos. Então, a série Los Protegidos, juntamente com Game of Thrones, são as minhas séries preferidas de sempre. As duas séries foram vistas em alturas diferentes da minha vida. Eu no Los Protegidos era mais nova, porque a série já terminou há 10 anos. O Game of Thrones também já terminou há cerca de 10 anos. O problema é que eu não vi logo quando estreou o Game of Thrones, vi quando era um pouco mais velha. E primeiro ainda li os livros. Uma curiosidade para os fãs da série Los Protegidos: 10 anos após a série ter terminado, retornou no passado dia 19 de setembro de 2021 para mais uma temporada. Eu ainda não vi esta nova temporada, estou à espera que saiam todos os episódios para depois ver. Agora falando sobre a série Las Chicas del Cable. A narrativa da série passa-se em Madrid, no século XX, nas décadas de 20 a 30, e relata a vida de 4 mulheres, que são as protagonistas da série: a Lida Aguilar, que é a atriz Blanca Soares, a Ángeles Vidal, que é a atriz Magi Sivanto, que também protagoniza a série Vis-a-Vis, que também já recomendei que vissem essa série. Outra personagem é a Carlota Rodrigues de Cilinhosa, que é a atriz Ana Fernández, e a Maria Imaculada Soares Pazos, que na série todos a tratam pela alcunha de Marga, que é a atriz Nádia de Santiago. Estas 4 mulheres trabalham juntas como telefonistas numa empresa de telecomunicações que pertence à família Cifuentes, onde é possível acompanhar a evolução das telecomunicações daquela época. As 4 protagonistas desenvolvem uma amizade forte e que prevalece não importa a situação em que elas se encontrem, dando a vida umas pelas outras. A série até à 4ª temporada surpreende, contudo, na minha opinião, a última temporada é a mais fraca de todas. Um dos motivos foi precisamente o final, que ao longo do vídeo irei explicar melhor. Mas primeiro vou falar sobre as personagens mais relevantes desta série. A Lida Aguilar, sendo que o seu nome verdadeiro é Alba, ingressa no processo de recrutamento para as vagas de telefonista na empresa de telecomunicações, juntamente com a Carlota e a Marga. É a Ángeles que convence o responsável pelos testes que se fazem para selecionar as mulheres para telefonistas. Essa pessoa responsável chama-se Sara Milan, que é a atriz Ana Polvorosa. Então a Ángeles convence a Sara a deixá-las fazer os testes, apesar de elas terem chegado atrasadas, que é uma regra que eles lá têm, que quem chega atrasado não entra para a sala para fazer os testes. Então é assim que estas 4 personagens protagonistas, que é a Lídia, a Ángeles, a Carlota e a Marga,
se conhecem. A Lídia Aguilar usa um nome falso porque está a ser alvo de chantagem por parte de um polícia que é responsável por um caso de homicídio, onde a Lídia, neste caso a Alba, é suspeita e é acusada por este polícia de ser a autora do crime. Nós aqui vemos então também que esta personagem, no passado, quando era mais jovem, esteve presa injustamente e agora desta vez também está a ser acusada injustamente. E esta personagem Alba não lhe resta outra alternativa do que submeter-se à chantagem deste polícia corrupto, porque não quer voltar a ser presa, porque sabe o quanto custa estar presa, principalmente uma mulher naquela época. A Ángeles Vidal é o braço direito de Sarah Milan, que é a supervisora das telefonistas. Através da personagem Ángeles vemos os abusos e as traições que acontecem num casamento e que na época não era possível o divórcio, nem numa situação de violência doméstica ou de infidelidade. E a única solução para a Ángeles era a morte do marido. A Carlota pertence a uma família conhecida na época, ali em Madrid. É filha de um militar que não a deixa nem trabalhar nem namorar, limitando a sua liberdade. Esta personagem é muito determinada, pretende lutar pela independência da mulher e por todos os outros direitos que naquela época não existiam. Por isso, esta personagem é muito importante para vermos o quanto foi difícil conquistar alguns direitos que neste momento nós temos em alguns países, e nem todos os países as mulheres têm liberdade. A Marga é uma mulher de aldeia, é talvez a personagem mais diferente das quatro. Ela vivia numa aldeia, por exemplo, um dos motivos dela ter chegado atrasada no dia dos testes foi precisamente que veio da aldeia, teve que apanhar muitos transportes para chegar a Madrid. Ela então passa a viver em Madrid quando é selecionada para ser telefonista. É a personagem e a protagonista que para mim mais cresce na série, que passa de uma pessoa tímida e insegura para uma pessoa de coragem que enfrenta os seus medos e que vive situações que nunca pensou viver. O Francisco Gomes, que é o ator Ion Gonzalez, é o diretor da empresa de telecomunicações, é o amor da vida da adolescência de Alba e por isso conhece no dia de recrutamento para ser telefonista. Sabe o seu verdadeiro nome, né? Que é Alba, só que na altura em que ele reconhece, ela tenta-o convencer de que está a confundir-se com outra pessoa, porque ela não se chama Alba, ela chama-se Lídia. O Francisco é casado com Elisa Cifuentes, que é a atriz Ángela Cremonte, que é irmã de Carlos Cifuentes, que é o ator Martino Rivas. Carlos e Elisa são filhos do dono da empresa de telecomunicações e Carlos, logo no início da série, se interessa por Lídia. E então vamos ver aqui, principalmente nas duas primeiras temporadas, um triângulo amoroso entre Carlos, Lídia e Francisco. Apesar de Carlos ser o filho do dono da empresa, quem é o diretor é o Francisco, porque o dono da empresa considera o Francisco como um filho e até trata-o melhor do que o Carlos. O Pablo Santos, que é o ator Nico Romero, protagoniza uma história de amor peculiar com Marga, cheia de desafios e marcada no início por problemas de comunicação. Para mim, este é o meu casal favorito. Depois também aparece o irmão gêmeo do Pablo, que é o mesmo ator a representar esta personagem. Também vamos ter aqui uma parte divertida, mas também que esse irmão se vai meter nesta relação. Para mim, este ator representa muito bem o seu papel. Queria falar um pouco sobre então a personagem da Sarah Milan, que ao longo da série vamos percebendo que ela não se sente bem no corpo de uma mulher, mas sim no corpo de um homem. Esta personagem é importante porque vemos os desafios que existiam naquela época para as pessoas transgêneras. Vemos que ela vai a um médico a pedir ajuda. Este médico mostra uma pessoa que ele não é e defende um tratamento que não vai acontecer, que é um tratamento psicológico, mas na realidade o tratamento que ela foi submetida foi um tratamento de tortura, porque era, por exemplo, entrava numa banheira cheia de gelo, era submetida a choques elétricos, era o que naquela época se fazia para as pessoas que não se sentiam bem no seu corpo. Mais uma vez, as quatro protagonistas salvam a Sarah e depois, então, a partir daí nós vemos que a Sarah, então, já não esconde o que pensa e que se pretende chamar de Oscar. Na penúltima temporada, a Ángeles morre, também por causa de ter que terminar o spin-off do Vis-a-Vis. Será a última temporada da série, mas é com um spin-off, porque já não se passa dentro da prisão. E por isso é que ela também morre na série, porque ela, na penúltima temporada do Vis-a-Vis, ela não aparece tanto, por causa desta série, e depois tem que sair desta série para acabar
a última temporada ou o spin-off de Vis-a-Vis. Como eu já tinha dito no início deste vídeo, o final da última temporada foi a causa de eu não ter gostado muito da última temporada, porque naquele plano que a Lídia cria para todas as mulheres e crianças que estão presas numa prisão feminina depois de ter terminado a Guerra Civil de Espanha, é um plano que, pronto, já se sabia que era um pouco arriscado. Só que o problema aqui foi que quando elas estão a fugir no comboio e se deparam com a barreira, elas ouvem um ultimato, ou saem todas e todos vão ser mortos, e a outra opção é os responsáveis por este plano descessem do comboio. E é o que acontece, elas descem, só que eu na altura, quando eu pensei, pronto, vai correr tudo bem porque elas têm um plano, e esse plano acaba por correr bem, só que o problema é que as pessoas que estavam lá chamaram reforços, e quando elas já estavam a correr para o comboio, eles chegam. E o comboio já está em andamento. Então a Lídia, a Carlota, a Marga e o Oscar sacrificam-se. Primeiro escondem-se numa casa, mas tipo, estão a sofrer um tiroteio, por isso elas decidem entregar-se. E na série não mostra que elas foram executadas, mas o que dá a entender é que elas foram. E aqui é esta parte que eu acho que não foi muito coerente, porque eu acho que a Lídia e a Marga, principalmente elas porque são mães, e porque, por tudo que a Lídia principalmente fez para salvar a sua filha e a filha de Ángeles, que ela depois fica a tomar conta da filha de Ángeles, ela não iria sacrificar a sua vida para depois não conseguir cuidar da sua filha biológica e da filha da sua amiga por um plano que era basicamente salvar pessoas que eles na realidade tinham conhecido há pouco tempo. A Marga é a outra personagem que eu acho que ela não iria sacrificar-se porque ela teve muito tempo para tentar ser mãe. Quando conseguiu, foi em plena guerra civil, teve que esconder o seu marido e o irmão dele porque eles eram fugitivos e teve uma gravidez de risco, conseguiu ter o bebê no último dia antes da fuga da prisão e depois sacrifica-se mesmo sabendo que isto poderia causar a sua morte e que não ia mais ver o seu filho. Eu acho que aqui a série tentou mostrar que estas protagonistas eram umas heroínas, independentemente de tudo, mas eu acho que ao longo de toda a série não foi isso que a série tentou mostrar. A série tentou mostrar que existia uma forte ligação entre as 4 protagonistas, uma delas morreu na penúltima temporada, e que, independentemente de qualquer coisa que estivesse a acontecer entre elas, elas uniam-se e faziam de tudo para que os problemas de cada uma das 4 fossem resolvidos, nem que se tivessem que sacrificar, mas por elas, não pessoas que elas tinham acabado de conhecer. Depois há a outra parte negativa que mostra que mais uma vez tem que ser as mulheres a serem sacrificadas para que as coisas corram bem. Por outro lado, o lado bom deste final foi que pronto, foi preciso ser as mulheres, foi uma vez as mulheres que conseguiram salvar todas estas mulheres e crianças da prisão, da fome, da doença que existia lá nas prisões. Depois no final aparece aquela homenagem que elas outra vez estão na empresa de telecomunicações e aí já aparece outra vez a Ángeles e eu gostei daquele final. Depois há outra coisa que eu não gostei nesta temporada foi que devia ter sido melhor desenvolvida a relação que a Lídia tinha com o Francisco quando fugiram para os Estados Unidos, porque ao longo de toda a série vemos este triângulo amoroso da Lídia com o Francisco e com o Carlos. Vemos na altura o desenvolvimento da relação com o Carlos e a Lídia, mas depois quando a Lídia deixa de gostar do Carlos e volta para o Francisco e fica com o Francisco e eles fogem para os Estados Unidos para também salvar a sua filha da mãe do Carlos, não mostra como eles viviam lá, não mostra a relação deles. E pronto, acho que essa parte era importante mostrar, porque alguns fãs gostavam que a Lídia tivesse ficado com o Carlos, outros com o Francisco, e depois não tivemos esta parte do Francisco e da Lídia desenvolvida. Uma coisa que eu gostei foi aquele paralelismo que existiu, aquela cena então em que o Francisco está a tentar alcançar o comboio e a Lídia está super preocupada, será que ele vai conseguir ou não, com aquela cena no passado em que eles eram adolescentes, em que estava Francisco dentro do comboio e a Lídia a tentar alcançar o comboio para fugirem juntos daquela aldeia. Essa cena eu gostei muito. Em geral eu adorei esta série, por isso eu recomendo muito que vejam esta série, apesar de que pronto, a última temporada não foi assim tão boa como as outras. Obrigada por assistirem o vídeo até ao fim. Se gostarem deste vídeo deixem um like, digam o que acharem nos comentários e subscrevam o meu canal. Agora espero que o próximo vídeo que eu irei publicar não passe tanto tempo. Obrigada e até breve.